quando eu falo do vídeo, eu não estou falando de quem está apontando, que eu sei que não é dele o áudio. Eu estou falando do áudio que está no vídeo. É óbvio que eu estou falando disso, né? Mas tem gente que nem o óbvio consegue entender. E sou eu que sou o pateta. Aí é difícil, né? Aí o nível cognitivo foi a zero. Pastor Flávio Martinez reagiu a um vídeo meu no seu canal, onde eu faço uma reação do vídeo dele, juntamente com o vídeo do Livre No, onde também eu chamo os dois de dois patetas por estarem reproduzindo uma mentira. E qual é a mentira? Eu vou apresentar aqui novamente nesse vídeo para vocês entenderem. Hoje eu vou comentar aqui, vou tentar explicar um vídeo que o internauta me mandou, aonde um adventista diz o seguinte, que Silvio Santos, falecido neste último sábado, iria ressuscitar juntamente com Napoleão Bonaparte para atacar a Santa Jerusalém. Esse aqui, pseudo-apologista, que é batista, que vive falando mal dos adventistas, gravou um áudio no seu WhatsApp e postou no seu perfil como se fosse um adventista falando. Então ele se passou por adventista. Esse aqui, que também é batista, João Flávio Martinez, um apologista que vive falando mal dos adventistas, reproduziu o vídeo afirmando ser um adventista falando aqui nesse vídeo, o que é totalmente mentira. Bom, eu acredito que eu tenha sido claro naquilo que eu apresentei, mas se eu não fui tão claro, eu vou ser mais direto agora. O áudio, aquela pessoa falando no áudio, que é apresentada pelo pastor Martinez como sendo um adventista falando, não é um adventista falando, é o próprio Livre No falando. Quem? O dono do perfil que postou o vídeo apresentando o áudio. O que é que ele fez? Vou ser bem claro. Ele gravou um áudio de WhatsApp, ele mesmo falando aquilo, mencionando a pessoa do Silvio Santos, não respeitando o luto da família do Silvio Santos. Ele criou aquilo, aquele áudio, ele gravou e postou no seu perfil, gravando um vídeo, como se fosse um adventista falando. Certo? E o pastor João Flávio Martinez reproduziu esse vídeo, reagiu a esse vídeo, afirmando ter sido um adventista falando. E não é um adventista falando, é o próprio Livre No. Veja então, para que não fique dúvidas. Os adventistas estão comentando nos meus vídeos. Para os adventistas não tem nem como dar consolo para a família dele, né? Os adventistas, para os adventistas, os adventistas, para os adventistas. Então, resta alguma dúvida ainda? Há alguma diferença entre a voz do áudio e a voz do vídeo do próprio Livre No? Então essa é a prova simples de que o áudio não partiu de um adventista. O áudio partiu do próprio Livre No. Inclusive, o pastor Martinez, em tom desafiador, pediu para que eu provasse de onde que eu tirei que esse áudio era fraudulento. Tá aí, o áudio é fraudulento por quê? Porque foi o próprio Livre No que gravou esse áudio, reproduziu em vídeo, postou em suas redes sociais, e como se fosse um adventista falando. E o pastor Martinez errou compartilhando esse vídeo, esse áudio, como se fosse um adventista do sétimo dia. E sabe o que é mais interessante? É que o próprio Livre No está pegando as reações do pastor Flávio Martinez e repostando no seu perfil. E não fala nada para o pastor Martinez que o áudio não é de um adventista, é dele mesmo. Então ele está sendo conivente com o quê? Com a mentira. Então, se o perfil ou o canal do Livre No é um canal parceiro do pastor Martinez, deveria, no mínimo, em um ato de honestidade, avisar o pastor Martinez o seguinte: não, pastor, não é um adventista falando no áudio, sou eu mesmo falando no áudio. Eu reproduzi esse áudio com a intenção de mostrar para as pessoas o que os adventistas creem. Então eu aproveitei a situação da morte do Silvio Santos, aproveitei aí a grande repercussão e falei aquilo, que os adventistas creem que o Silvio Santos vai ressuscitar juntamente com Napoleão, mas nunca partiu de um adventista isso. Isso partiu da onde? Da própria cabeça do Livre No.
aí, o nosso colega de apologética, mas indico aqui o canal dele porque o trabalho dele eu conheço, mas eu não tenho acesso a ele, não. Inclusive, se ele estiver me assistindo, quiser entrar em contato pra gente bater um papo. Agora, tudo bem, pastor, o senhor não tem contato com ele, mas conhece o trabalho dele, e aproveitando aí o seu convite a ele, para que ele entre em contato com você, para bater um papo, então aproveita, troca o WhatsApp e pede para ele mandar mensagens para você, em especial, né, preferencialmente em áudios, tá? Aí você faz a comparação desse áudio do vídeo com o áudio que ele mandar para você, da voz dele falando. porque o áudio fosse fraudulento. E é fraudulento. Eu não creio nisso. Mas vamos supor. Vai acreditar. A questão é, e a história do Napoleão que vai ressuscitar para atacar Jesus Cristo? Aonde está isso na Bíblia? Porque o problema é esse para ele. Este é o problema. Isso aqui, ó. Este é o problema. Está escrito aqui. Ellen White disse... Bom, essa citação de Ellen White mencionando Napoleão como um daqueles que irão fazer parte da segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, não é nenhum problema para nós adventistas e nem muito menos para a doutrina bíblica da ressurreição. Mas o problema mesmo, sabe qual foi? Foi usar a pessoa do Silvio Santos. Dizer que o Silvio Santos irá ressuscitar juntamente com Napoleão, afirmando que foi um adventista que falou isso, sendo que não foi um adventista que falou isso. Então isso é um problema para o Livre No, pois ele mesmo criou esse espantalho. Aonde que na Bíblia está escrito sobre essa ressurreição? Aonde? Então aonde na Bíblia está escrito sobre a ressurreição dos ímpios que irão atacar a Cidade Santa? Vamos começar então por João capítulo 5, versículo 28 e 29, onde Jesus apresenta duas ressurreições. Não se admirem disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. E vão ressuscitar aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E aqueles que continuaram a fazer o mal, ressuscitarão para a condenação. O profeta Daniel também falou dessa ressurreição, dizendo o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, de acordo com esses dois textos bíblicos, ocorrerão duas ressurreições. E a primeira ressurreição, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, é a ressurreição dos justos. Porque, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por ocasião da volta de Cristo com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão, já incorruptíveis e imortais, seus corpos glorificados, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e ambos serão arrebatados junto ao encontro do Senhor nos ares. E os ímpios vivos, o que vai acontecer com eles? Apocalipse capítulo 19, verso 21, diz que todos eles serão mortos pela manifestação de Cristo Jesus com poder e grande glória. E todos os mortos ímpios permanecerão mortos durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. Então a interpretação bíblica sobre a segunda ressurreição é simples. As nações que Satanás sairá para seduzir são os ímpios que ressuscitarão após o milênio. Essas nações de ímpios ressuscitados, a Bíblia chama aqui de um grande exército poderoso, incontável como a areia do mar, serão ressuscitados após o milênio e serão seduzidos por Satanás para atacar a cidade santa. É isso que o texto bíblico está falando.
E quando esse incontável exército de ímpios ressuscitados de todas as gerações sitiarem a cidade santa de Deus, a cidade amada, vai descer fogo do céu e vai os consumir completamente. Então, quando acreditamos na ressurreição dos ímpios, que é a segunda ressurreição, no qual eles terão como castigo a segunda morte, nós nos baseamos nesses textos bíblicos tão claros que falam que a ressurreição dos ímpios ocorrerá após os 1000 anos e eles sitiarão a cidade santa, irão atacar a cidade santa e então Deus vai intervir descendo fogo do céu para os consumir. Agora, se não querem acreditar como nós acreditamos e entendemos e interpretamos o texto bíblico, aí fica a critério de cada um. E quando Ellen White menciona Napoleão entre os ímpios ressuscitados, os ímpios que ressuscitarão para atacar a cidade santa, Ellen White está se baseando nas obras e os feitos que Napoleão fez na história, e é só você estudar. Então esse é o meu vídeo resposta. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.